está na casa do Altíssimo, louvando e exaltando ao nome dele. Vamos louvar a ele, aleluia. Porque ele é bom e ele é perfeito em tudo que ele faz. Sim, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te louvar essa noite, agradecer e exaltar o teu nome. Porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus justo. Por isso nós te amamos, Senhor.
foi para o céu. Por isso que dá a destra do Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Ele pode estar no meu, ele pode estar no seu, ele pode estar lá no Japão, ele pode estar lá em outro país, ele está em todos os lugares, em todo tempo, em todo momento, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo poder sobrenatural. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em com toda a nossa limitação, quando o nosso filho pede algo para nós damos a eles algo bom. Nós não conseguimos dar algo ruim. E aí a palavra de Deus vai dizer para mim e para você: quanto mais o nosso Pai Celestial dará o teu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É uma promessa de Deus para mim e para você. Se nós pedirmos, se nós falarmos, Deus vai nos encher com o Espírito Santo. E a única forma de nós andarmos em santidade aqui nessa terra, a única forma de nós andarmos no sobrenatural aqui nessa terra, é se encher com o Espírito Santo. Então você tem que pedir todo dia, em todo tempo, Senhor, me enche, até transbordar. Até transbordar. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo fluirá no nosso interior como rios de água viva. E aonde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Aonde esse rio passar, ele vai levar cura. Aonde esse rio passar, ele vai levar vida. Aonde esse rio passar, ele vai salvar. Esse rio é um rio sobrenatural. E Deus está nos convidando, e Deus está nos chamando, e Deus está nos ensinando a viver. Se você está aqui essa noite, meu irmão, é porque Deus também está te chamando a viver o sobrenatural. Deus também está te convidando a mergulhar nesse rio. Aí é águas profundas. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre o teu coração, abra a tua mente, deixa esse Espírito Santo fazer o que ele quer fazer na tua vida. Aleluia, aleluia. Podemos acelerar, aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, aleluia. Eu sei que existem águas fluindo neste lugar direto do trono de Deus. Se você estiver ligado, meu irmão, você vai mergulhar nessas águas. Você vai nadar nesse rio. De repente você veio hoje porque você precisa de uma cura. Você está cansado de sentir essa dor? Essa dor tem te incomodado. Deixa eu te falar. O rio está aqui, está passando. É só você mergulhar nele. Jesus não vai te curar, Jesus já te curou. Você só precisa tomar posse da tua cura. Você só precisa crer e declarar com os teus lábios: eu estou curado, no nome de Jesus. Jesus já me curou, Jesus já me libertou. Jesus já pagou o preço pela minha salvação. Jesus já pagou o preço para me levar de volta para Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tem um ditado que diz aí que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Mentira do diabo. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus é o caminho, é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas das vezes nós confundimos esse versículo, sabe por quê, irmãos? Nós achamos que Jesus é o caminho para o céu, mas não é o que a Bíblia está nos dizendo em João 14,6. Jesus é o caminho que nos leva para o Pai, para Deus. Jesus quer te levar para Deus, meu irmão. Isso tem tudo a ver com a palavra de hoje. A palavra de hoje é intimidade com Deus. E o único jeito que nós temos intimidade com Deus é nos achegando através
E o Pai quer você aqui, ó, pertinho dele. O Pai quer ouvir tua voz. Você tem falado com o Pai? Você tem falado com o Papai? Você tem chorado com o Papai? Você tem se alegrado com o Papai? Porque o Papai quer ter intimidade contigo. Para viver no sobrenatural, tem que ter intimidade com Deus. Nós estamos numa série de mensagens, vivendo no sobrenatural. E Deus já ministrou vários ensinamentos, várias doutrinas, para nós vivermos no sobrenatural, para nós andarmos, para nós termos uma vida no sobrenatural. E de todas as mensagens, para mim hoje, é a mais impactante, é a que mais desolou, é a que Deus mais ministrou no meu coração. E eu creio que vai ser assim na tua vida hoje. Então abre o teu coração, porque Deus vai falar contigo, amém? Como eu já disse, nós estamos numa série de mensagens vivendo no sobrenatural. E hoje, que Deus colocou no meu coração, que Deus ministrou em meu coração, o versículo chave está lá em João, capítulo de número 13, verso de número 23. Intimidade com Deus. Ora, um de seus discípulos, nós sabemos que Jesus, ele tinha ali um grupo fechado de 12, que nós conhecemos como os discípulos de Jesus. E de 12, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, não que Jesus não amasse os outros 11. Jesus, o próprio amor, ele amava a todos. Mas quando ele coloca um destaque, aquele a quem Jesus amava, é porque tem algo diferente, tem um nível de intimidade diferente com esse um. Estava reclinado no seio, no peito de Jesus. Ele estava deitado com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus. E isso para mim quer dizer muito, porque eu não deito no peito de qualquer um. Não é qualquer um que coloca a sua cabeça no meu peito, que deita, que reclina aqui no meu peito, não é. Normalmente quem deita aqui no meu peito é a Adileia, é o João Vitor, são as pessoas que eu tenho mais intimidade. E olha que eu tenho intimidade com muitos aqui, muitos irmãos aqui têm uma intimidade legal com o pastor, mas ainda assim não chega a esse tipo de intimidade. Na maioria das vezes a intimidade que o pastor tem é de dar na canela, né? De pegar, de dar uns pedalos, de dar umas cajadadas na canela, né? Mas aqui nós vemos uma intimidade do discípulo com o seu discipulador, tal qual Deus quer ter comigo e com você. Essa é a intimidade que Deus quer nos levar. E eu confesso para os irmãos que eu estou longe dessa intimidade. Estou muito longe. Muito longe de Deus. Quando Deus começou a ministrar essa palavra em meu coração, eu falei, realmente, estou muito longe. Muito longe de Deus. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque eu entendi o lugar que Deus quer que eu esteja. E eu entendi o que eu preciso fazer para me chegar neste lugar. E eu creio que Deus vai ministrar no teu coração. Direto ao ponto. O tema da mensagem hoje: para nós vivermos no sobrenatural, nós precisamos ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai nos levar a viver no sobrenatural. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Intimidade com Deus, vida no sobrenatural.
Sem intimidade com Deus, sem vida no sobrenatural. Simples assim. É fácil? Não, não é, irmãos. Não é. Nós vamos ver que intimidade com Deus é para poucos. É para poucos. Não tem como viver ou experimentar o sobrenatural de Deus sem conhecer, sem saber quem Deus é. Por isso, a primeira mensagem desta série de mensagens foi: nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, como o Espírito Santo tem agido, tem trabalhado hoje na minha e na sua vida. Por isso, hoje no louvor, Deus já fez questão de nos abastecer, de nos encher, de derramar um pouquinho mais do seu Espírito sobre as nossas vidas. Porque quem que vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem que vai me ensinar todas as coisas? O Espírito Santo. Quem que vai me fazer lembrar de todas as coisas? O Espírito Santo. Quem que vai me levar a um lugar de intimidade com Deus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz tudo em nós e através de nós. Quanto mais você o conhece, mais íntimo você se torna dele. Quanto mais você o conhece, mais íntimo você se torna dele. Quanto mais íntimo você se torna dele, mais ele se revela a você. Mais ele vai revelar a você o que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Só que não é para qualquer um. Qualquer um pode alcançar essa intimidade. Qualquer pessoa pode alcançar essa intimidade. Só que tem que pagar um preço. Tem que buscar. Tem que se entregar de todo o coração. Tem que permitir o Espírito Santo fazer uma transformação. Tem que se permitir ser moldado e lapidado por Ele. Todos podem, mas não é para qualquer um. Tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Conhecer, não de apenas ouvir falar. Porque quem conhece de ouvir falar, nunca vai chegar a reclinar sua cabeça no peito. Eu conheço, mas eu conheço só de ouvir falar. Então eu nunca vou estar na presença dele. Eu nunca vou estar junto dele. Como consequência, ele nunca vai revelar a mim coisas grandes, firmes, coisas sobrenaturais. E como consequência, eu não vou viver o sobrenatural. Conhecer de andar com ele, de ter experiências com ele. Conhecer de você orar, de você pedir, de você clamar, e ali Deus responder a tua oração, e ali Deus fazer aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando. Conhecer de você poder abrir o seu coração, conhecer a ponto de você confiar que Ele vai fazer, que Ele está fazendo, que Ele já fez. Conhecer de ter a certeza de quem é o teu Deus. Conhecer de ter a certeza que se você pedir com fé, Ele já fez. Conhecer não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Intimidade de estar com Ele. Intimidade de ser tratado por Ele. Intimidade para ser curado por Ele, para ser liberto por Ele, para ser transformado por Ele. Intimidade para que Ele possa te ensinar.
intimidade para que Ele possa te transformar de dentro para fora. Intimidade para ser consagrado a Ele. Intimidade para ser enviado por Ele. Você acha que Deus vai enviar qualquer um para fazer a sua obra? Não vai, irmãos. Ele vai enviar quem? Seus discípulos. E para ser discípulo precisa estar junto. Discípulo reflete a imagem de Deus. Você está vendo como é que tudo que Deus tem nos revelado nos leva lá para Gênesis? Para o início, espelhar Deus e espalhar o reino de Deus. Aí Jesus vem, vocês têm que ser meus discípulos. Discípulo é espelhar Jesus. Discípulo é espalhar o reino de Cristo, continuar a missão do Senhor Jesus, fazer discípulos. Ide por todos os povos, línguas, nações. Fazei discípulos, espalhe o reino de Deus. Só que para ser enviado por Ele precisa ter intimidade com Ele. Para ser enviado por Ele precisa ser tratado por Ele, curado por Ele. Sabe por quê, meu irmão? Quem está ferido vai ferir. E eu confesso, irmãos, que eu já enviei alguns discípulos feridos, e depois eu tive que cuidar não de um, mas de dois, porque aquele que estava ferido feriu o outro, e eu tive que cuidar dos dois. E Deus tem me ensinado, Deus tem me corrigido, Deus tem me podado, Deus tem me lapidado. Eu tenho sido tratado por Deus. E devagarzinho Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, assim como Ele está fazendo na sua. E devagarzinho nós estamos vivendo no sobrenatural. Devagarzinho nós estamos aprendendo passo atrás de passo, um dia de cada vez, um pouquinho a cada dia. E hoje eu já não envio mais pessoas feridas para discipularem, para aconselharem, para cuidarem, porque quem está ferido vai ferir. Então primeiro nós precisamos ser curados, tratados por Deus, pelo Espírito Santo. E quando Ele vem e nos capacita, aí nós vamos e cumprimos o ide do Senhor. Porém, até chegarmos neste nível de intimidade, nós passamos por alguns níveis. Qual que é o primeiro nível? O primeiro nível é o nível da multidão. Antes de nós chegarmos ali no primeiro nós fazemos parte de uma multidão. Lucas, capítulo de número 11. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. Lucas 11, 14. E estava ele expulsando um demônio, a qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. E maravilhou-se a multidão. A multidão estava com Jesus. Nós vemos aqui, essa é apenas uma das muitas passagens em que Jesus estava ministrando para a multidão. A multidão estava com Jesus. A multidão andava com Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão estava junto. A multidão ouvia Jesus. A multidão presenciava Jesus fazendo milagres como esses. Milagres de um mudo falar, milagres de multiplicar peixes, milagres do morto ressuscitar, entre muitos outros milagres que Jesus fez durante o tempo em que Ele esteve aqui exercendo o seu ministério. Milagres sobrenaturais, milagres inexplicáveis, milagres que só Deus podia fazer.
A multidão viu tudo isso. A multidão presenciou tudo isso. A multidão até adorava Jesus. Coloca o verso 27, por favor, irmão. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que trouxe os peitos e os peitos que o mamaste. A multidão adorava Jesus. A multidão adorava Jesus. A multidão ficava maravilhada com os milagres de Jesus, como nós acabamos de ver no verso 14. Eles ficavam maravilhados pelo mundo ter falado, por Jesus ter liberto aquela pessoa. Mas na multidão tem todo tipo de pessoas. Tem aqueles que creem e tem aqueles que não creem. Tem aqueles que adoram e tem os que não adoram. Na multidão tem até pessoas malignas. Verso 29. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal. O que isso quer dizer? Mesmo vendo Jesus fazer milagres inexplicáveis, eles ainda não criam em Deus. E esses malignos aqui, eles tinham algo pior. Eles eram religiosos. Eles tinham a religiosidade no seu coração. E eles estavam na multidão. E o problema de você ficar na multidão é que muitas das vezes essa incredulidade, essa malignidade, essa maldade acaba te atacando. E se você não quiser intimidade com Deus, se você não buscar intimidade com Deus, você acaba sendo sufocado pela multidão. Você acaba sendo sufocado pelo mundo. Como aquela semente que caiu entre os pedregulhos, como aquela semente que caiu entre os espinhos. Ela acabou sendo sufocada pelos espinhos. Ela acabou sendo sufocada pelas pedras e não conseguiu criar raízes. Ela até queria ter mais profundidade, ela até queria ter mais intimidade, mas por conta dela estar na multidão, não foi possível. Traga isso para a tua vida hoje, traga isso para a tua vida agora. A multidão, muitas das vezes, ela representa a igreja. Dentro da igreja tem todo tipo de pessoa. Nós costumamos até a comparar a igreja como um hospital. O hospital recebe todo tipo de pessoa. A igreja também recebe todo tipo de pessoa. E aqui a pessoa é tratada. Aqui a pessoa ela é curada, ela é liberta, ela é salva, ela é transformada. E ao mesmo tempo que nós estamos aqui sendo tratados por Deus, nós também temos uma vida diária em meio a multidões de pessoas. Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Pessoas, muitas das vezes, com o coração mau, com o coração incrédulo. E quantas foram as vezes que você chegou e falou algo de Deus para alguém, e essa pessoa simplesmente foi lá e jogou um balde de água fria na sua fé?
Quantas foram as vezes que você contou um sonho, que você contou um projeto para alguém, na esperança de receber uma palavra de afirmação, uma palavra de avivamento, uma palavra que vai edificar, e essa pessoa foi lá e jogou um balde de água fria no teu sonho, no teu projeto, porque essa pessoa não tem a mesma fé, não tem a mesma intimidade que você, porque essa pessoa, ela está na multidão, e se você não buscar, você acaba saindo da igreja e ficando só na multidão, só vendo o que Jesus está fazendo, só ouvindo o que Jesus está falando. E o Senhor Jesus mesmo, Ele diz para mim, diz para você, que não adianta só ouvir, nós temos que praticar. Nós temos que praticar. Se você fica na multidão, acaba se contaminando, e isso impede de você passar para o próximo nível de intimidade. E graças a Deus que o Senhor te trouxe aqui essa noite, porque na multidão você não vai ficar. Em nome de Jesus, na multidão você não vai ficar. Você vai passar para o próximo nível. Em nome de Jesus, você vai passar para o próximo nível. O próximo nível é quando você sai da multidão e entra nos 70. Lucas 19:10. Os 70 são enviados para continuar a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Buscar e salvar os que estão perdidos. Qual é a missão de Jesus? Buscar e salvar os que estão perdidos. O varão já até decorou o versículo já, Lucas 19:10. Buscar e salvar os que estão perdidos. Essa é a missão de Jesus. E em Lucas, capítulo de número 10, verso de número 1, nós vemos Jesus enviando os 70. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Verso 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Espelhar Deus e espalhar o reino de Deus. Aonde você for, o reino de Deus tem que chegar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o reino de Deus tem que chegar. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, o reino de Deus é chegar. Verso 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essas são palavras de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: ei, você é meu porta-voz. Aquele que te ouve está me ouvindo, aquele que te rejeita está me rejeitando e rejeitando aquele que me enviou, ou seja, o nosso Pai. Você está vendo a responsabilidade que Jesus está nos dando? Você está vendo o privilégio que Deus está nos dando? Você está vendo a autoridade que o Senhor Jesus está te delegando? Você está vendo o porquê da palavra da semana passada, eu e a minha boca grande? Você está vendo o porquê? Porque aquilo que nós falamos tem que ser o que Jesus colocou em nossos corações para nós falarmos. Porque Jesus se responsabiliza por aquilo que nós falamos. Jesus se responsabiliza por aqueles que estão ouvindo a nossa voz. Jesus está falando: quem vos ouvir,
está me ouvindo. É como se Jesus estivesse falando através de você. Literalmente, meu irmão. Por isso que Jesus, ele fala através de Tiago, que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode de uma mesma boca proceder bênção e proceder maldição. Nós somos porta-voz do céu aqui na terra. Você é porta-voz do céu aqui na terra. Você é porta-voz de Jesus aqui na terra. Essa é a intimidade dos 70. Os 70, eles ficaram alegres. Verso 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Verso 20: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro de Deus lá no céu. Os 70, eles ficaram muito alegres, porque eles estavam expulsando demônios, porque eles estavam curando enfermos, porque eles estavam vendo Deus fazer milagres e mais milagres através da vida deles. Coloca o verso 17, por favor. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Jesus te deu essa autoridade. Jesus derramou sobre a tua vida esta autoridade. Já te foi delegado. Se você saiu da multidão e entrou nos 70, você tem essa autoridade. Autoridade de viver no sobrenatural. Autoridade de viver no sobrenatural. Mas essa não tem que ser a nossa maior alegria. A nossa maior alegria tem que ser porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, lá no céu. A nossa maior alegria tem que ser quando uma alma se rende ao Senhor, quando uma alma se entrega a Jesus. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Quando uma vida perdida é achada, quando uma vida que estava toda destruída, toda arrebentada, ela é restaurada e ela é colocada na presença de Deus, e essa vida é usada por Deus para transformar outras vidas. Hoje está aqui a minha mãe, minha irmã, que melhor do que ninguém sabe tudo o que Deus fez na minha vida. Elas me conhecem intimamente. Sabe por quê? Porque eu cresci no colo da minha mãe, eu cresci deitado no seio da minha mãe, literalmente. Eu tenho intimidade com a minha mãe tem intimidade comigo. Elas sabem o que Deus fez na minha vida. Elas sabem de onde Deus me tirou, aonde Deus tem me colocado, o que Deus tem feito através da minha vida. E eu tenho certeza que isso é motivo para elas de se alegrarem muito. Não por aquilo que eu estou fazendo, mas por aquilo que Deus fez na minha vida. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Essa tem que ser a nossa maior alegria, de ter os nossos nomes inscritos no livro da vida. Os 70, eles alegram Jesus. Olha o verso 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas.
Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus não está preocupado com aquilo que você sabe, com aquilo que você deixa de saber. Deus quer simplesmente que você tenha um coração disponível para ser tratado por Ele. Deus quer simplesmente que você tenha um coração aberto para ser cuidado por Ele, para ser lapidado por Ele, para ser transformado por Ele. Porque quando nós estamos na multidão, nós temos muitas ideias, nós temos uma forma de pensar de acordo com aquilo que nós aprendemos. Só que quando nós saímos da multidão e entramos para os 70, tudo muda. Tudo muda. Porque os 70, eles já são discípulos de Jesus. E discípulo de Jesus tem que espelhar Jesus. E para mim espelhar Jesus, eu tenho que deixar tudo aquilo que eu aprendi para trás. Eu tenho que deixar tudo aquilo que eu acreditava para trás. E começar a crer e viver aquilo que o Senhor Jesus tem me ensinado, tem me guiado e tem me direcionado, através do Teu Espírito Santo. Assim eu vou alegrar o coração de Jesus. Os discípulos, esses 70, eles ficaram maravilhados com aquilo que Deus estava fazendo através deles. Veja, a multidão apenas observava. A multidão apenas adorava. A multidão apenas ouvia, via, contemplava, se maravilhava com os milagres. Agora os 70 não, os 70 eles ficam maravilhados por aquilo que Deus está fazendo através da vida deles. Por quê? Porque eles têm mais intimidade. Se tem mais intimidade, tem mais revelação. Se tem mais revelação, tem mais sobrenatural. E aqui Jesus entrega outra revelação para eles. Ó, vocês estão ficando bobo demais, vocês estão ficando alegrinho demais, porque vocês estão expulsando demônio. Ei, vocês têm que ficar alegres, ó. Pega a revelação, pega a visão. Você tem que ficar alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. É isso que importa. Por que tem revelação aqui? Porque tem intimidade. Aonde tem intimidade, tem revelação. Aonde tem muita intimidade, tem muita revelação. Por isso que Jesus, depois dos 70, ele separou 12. Então, saindo dos 70 e entrando nos 12. Um capítulo para trás, verso de número 9. Verso de número 1. A mesma missão foi dada para os 12: buscar e salvar os que estão perdidos. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, a mesma missão dos 70 foi a missão dos 12: espalhar o reino de Deus, ir por todo mundo e fazer discípulos. Você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para curar enfermo. É te dada essa autoridade. Buscar e salvar os que estão perdidos. Mas aqueles 12, a revelação é mais profunda. Para os 12, a revelação é mais profunda. Por quê? Porque os 12 tinham mais intimidade com Jesus. Os 12 estavam com Jesus em todo o tempo, para cima e para baixo, de cidade em cidade. Eu imagino que os 70 são aqueles irmãos que vêm na igreja, que ouvem a palavra, que pratica a palavra, que vive a palavra. Que cura, que acredita no milagre, que vive o milagre. Mas que não anda com Jesus 24 horas. Que cuida de outros afazeres, que tem outras prioridades. E eu vejo os 12 como alguém que a prioridade
era o reino de Deus. Não tinha mais nada. Não tinha trabalho secular. Eles não estavam preocupados com o que haviam de comer. Eles não estavam preocupados com o que haviam de vestir. Eles não estavam preocupados se ia ter um Nike no pé, se ia ter um All Star no pé. Eles não estavam preocupados. Se precisasse andar descalço, eles andavam. Se precisasse morrer, eles morriam. Eu vejo os 70, alguém que vive Jesus, mas que dificilmente morreria por Jesus. Os 12 eu já vejo alguém que, se preciso for, eu morro por ti, Jesus. Eu não sei fazer outra coisa. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eles não tinham para onde ir. Eles não tinham para onde ir. Ou melhor, eles não queriam ir para outro lugar que não fosse a presença do Senhor Jesus. A revelação é mais profunda, porque a revelação é de acordo com a intimidade. A revelação é de acordo com a intimidade. Verso de número 20. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é aquela pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Ei, quem estão dizendo aí fora que eu sou? O que eles estão falando aí? O que o povo está falando aí? O que está rolando? O que estão falando aí no Instagram aí? Quem sou eu? E aí, eles dizem, uns falam que o Senhor é Elias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles: e vós, vocês que estão aqui comigo, vocês que não são 70, que são os 12, vocês que têm intimidade comigo, quem dizeis vós que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Verso 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, que a ninguém dissessem que ele era Deus, porque isso era algo para ficar entre os 12. A revelação, ela é mais profunda, onde há mais intimidade. Tem mais intimidade, a revelação é mais profunda. Verso 22, o Senhor Jesus ele diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes, dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Isso aqui é revelação, né? Nada do que Jesus tinha passado tinha sido revelado a ninguém. Jesus estava revelando para os 12, ali agora, porque ali havia intimidade. Verso 23. Ele dizia a todos os 12 discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Para onde que Jesus estava indo? Para a morte. Jesus estava indo para a morte. Para onde quem estava seguindo Jesus deveria ir? Para a morte. E só vai para a morte por Jesus quem tem intimidade com Jesus. Só morre por Jesus quem tem intimidade com Jesus, Tem muita gente dentro da igreja que não sabe nem o que está fazendo na igreja, meu irmão. Como é que vai viver no sobrenatural? Para sair dos 70 e entrar no 12, meu irmão, tem que ir a águas mais profundas.
A multidão não estava nem na água, a multidão estava vendo o mar distante, a multidão estava vendo o mar lá longe, a multidão estava vendo o Espírito Santo operar milagres. Aí os 70 entraram na água, águas que dão nos artelhos, nos tornozelos, água rasa, mas eles estavam na água. Se está na água, tem milagre. A água é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está no Espírito Santo de Deus, tem milagre, tem sobrenatural. Agora, os 12, meu irmão, eles já foram águas mais profundas. Para viver com Jesus, para morrer com Jesus, meu irmão. E eu digo para você, morrer para Jesus é você morrer para o pecado, é você morrer para si mesmo, é você morrer para o mundo, é você morrer para aquela vida errada que você levava. É você morrer para os prazeres da tua carne. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Águas profundas, intimidade com Deus. Só morre para o pecado quem tem intimidade com Deus. Se tem algo que te impede de viver no sobrenatural, é o pecado, porque o pecado te afasta de Deus. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus ama você e sempre vai te amar, mas Deus não tolera o pecado. Então, se você deixa o pecado entrar na tua vida, você está afastando Deus, não é Deus que está se afastando de você. Por isso nós temos que morrer para o mundo, por isso nós temos que morrer para nós mesmos. Por isso que Jesus fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Você sabe qual é a sua cruz. Para ter intimidade com Deus, tem que tomar a sua cruz. Não tem outro jeito, irmãos. Tem que tomar a sua cruz. Verso 27. Olha o que Jesus diz para eles: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso é revelação do Senhor Jesus, direto do trono, para eles, para os 12, para aqueles que estavam em águas mais profundas. Nessa altura as águas já estão aqui no joelho, na coxa. Mas você concorda comigo que do joelho da coxa até o coração ainda tem uma grande distância a percorrer? E aonde que João estava? No coração, no peito. Você começa a entender agora por que eu falei para você que eu vi que eu estava muito longe? Quando nós iniciamos essa série de mensagens vivendo no sobrenatural, nós não tínhamos ideia do que Deus ia fazer, do que Deus ia falar, do que Deus ia ministrar. E aqui nós estamos entendendo aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E saindo dos 70, entrando no 12. Agora nós saímos do 12 para entrar nos 3. Verso de número 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Jesus pegou dos 12, ele pegou 3, e levou esses 3 para um lugar secreto, a um lugar de intimidade mais profunda, a um lugar onde ele costumava falar com Deus, orar a Deus, a um monte. Jesus pegou 3, falou: vem cá comigo, vocês 3, eu quero levar vocês a um nível de intimidade mais profunda. Os 3, eles são levados ao lugar secreto de Jesus. Aos 3, Jesus se dá a conhecer como Ele é.
Porque ali naquele monte, no Monte da Transfiguração, verso de número 34, verso 29, perdão, olha o que diz o verso 29: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Ali a glória de Jesus, ali a divindade de Jesus, ela começou a resplandecer, de tal forma que os seus discípulos que com eles ali estavam, puderam ver, puderam contemplar, e ali eles ouviram o próprio Pai falando com eles a respeito do Filho. Verso de número 35: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O próprio Pai está falando para os discípulos: olha a intimidade que Jesus levou aqueles três a viverem. O próprio Pai falando para eles: vocês estão vendo esse aí que está contigo aí? Esse aí é meu Filho amado, dá ouvido para ele, ouça o que ele está te dizendo. Ei, igreja do Senhor, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que Deus está falando para você, meu irmão. Você quer ter intimidade com Deus? A hora é agora, o momento é hoje, não é amanhã, é agora. Você quer viver no sobrenatural? A hora de viver no sobrenatural é agora. É agora que Deus está separando o joio do trigo. E Deus está literalmente separando o joio do trigo, porque a colheita já está às portas. A colheita já está às portas. O Senhor Jesus logo vai aparecer na nuvem, e quem estiver pronto vai subir com Ele, vai se encontrar com Ele, vai para as bodas do Cordeiro com Ele. Por isso as nossas lamparinas, elas têm que estar acesas. Eu não posso deixar para me preparar quando Ele aparecer, porque não vai dar tempo. Eu tenho que estar pronto. Por isso Ele está me chamando para ter intimidade com Ele. Por isso Ele está querendo me tirar da multidão e me colocar nos 70, porque os 70 já estão nas águas, já estão ali, no mover do Espírito Santo. Os 12 estão no mover um pouquinho mais profundo. Os 3 estão no mover muito mais profundo. Para os 3, Jesus pega e fala: vem orar comigo. Mateus 26, 37. Para os 3, Jesus não se revela somente a sua divindade, a sua glória, mas os 3, Jesus fala: está doendo, cara. Eu estou angustiado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Jesus pegou aqueles 3 e falou: rapaz, tá difícil, cara. A guerra está travada. Amanhã vocês vão ver o que vai acontecer. Amanhã, meu irmão, vai ser aquele dia que Deus planejou lá em Gênesis 3,15, aquele dia que Isaías já profetizou, aquele dia que eu tenho falado para vocês: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, vou escarnecer, vou me esbofetear, vou fazer. É amanhã, cara. Então vem orar comigo aqui, meu. Vem orar comigo, Pedro. Vem, João. Vem, Tiago. Vem pagar um preço comigo aqui. Eu sei que vocês estão cansados. Todos eles estavam muito cansados, mas vem orar comigo aqui. Porque para esses 3, as águas já estavam aqui, subindo a cintura já. Mas mesmo esses 3, mesmo com água na cintura, nós vemos que ainda assim, se eles não vigiarem, se eles não continuarem buscando, não buscarem essa intimidade ainda mais profunda, eles podem sim voltarem a ter a mesma vida que levavam antigamente. Foi o que aconteceu com Pedro. E o próprio Senhor Jesus falou para Pedro: ei Pedro, o diabo quer cirandar na tua vida, o diabo quer brincar na tua vida, o diabo quer te matar, o diabo quer te roubar, o diabo quer te destruir, mas eu roguei ao Pai por ti e não deixei. E
da mesma forma que Jesus orou por Pedro, Jesus está orando por você exatamente agora, diante de Deus. Jesus está intercedendo por nós diante de Deus agora, para que nós, igreja daqui de Jacareí, venhamos a ser levados a um nível de intimidade mais profunda com o Pai, para que nós, igreja daqui de Jacareí, sejamos tirados da multidão, venhamos ser inseridos nos 70, nos 12, nos 3, no 1, venhamos ter intimidade com Deus. E até os 3 precisam ser tratados. Pedro foi tratado. Jesus foi lá tratar com Pedro. E Jesus falou para Pedro: e Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala para você: ei, é chegado o tempo de você fazer discípulos. É chegado o tempo de você ser tratado, ser curado, ser liberto, ser transformado, para mim poder te enviar. É chegado o tempo de você sair da multidão. Ei, chega de multidão, chega de apenas conhecer Deus, de ouvir falar. É chegado o tempo de você conhecer Deus, de andar com Ele, de ter experiências com Ele, de ser transformado, de ser curado, de ser liberto, de ser ensinado e de ser enviado por Ele. Por isso Deus te trouxe aqui essa noite, porque Deus quer que você venha ter uma vida no sobrenatural. Só que para viver no sobrenatural tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter, meu irmão. Para nós finalizarmos, saindo do 3 e entrando no 1, sendo aquele 1, João 13, 23, o versículo que nós iniciamos, nos mostra Jesus e João deitado com a sua cabeça inclinada no seu peito. Este é aquele que está no coração, e quem está no coração, a intimidade é mais profunda. Quem está mergulhado no Espírito Santo até o coração, a intimidade é mais profunda. Quem está mergulhado no Espírito Santo, a intimidade é muito, mas muito mais profunda. E é por isso que a revelação é ainda mais profunda. Apocalipse capítulo 4, verso de número 1. Depois destas coisas, isso é o apóstolo João falando. Isso é aquele que estava com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus, dizendo: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Na onde que tinha uma porta aberta? No céu. No céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que nós estamos vivendo agora foi revelado para aquele que estava com o coração deitado aqui, estava deitado com a cabeça no coração de Jesus. Essas coisas que nós estamos vendo aqui agora, que nós estamos vivendo hoje, foi revelada àquele que estava deitado no coração de Jesus. Verso 2: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Verso 3: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Verso 4: e ao redor do trono havia 24 anciãos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E o trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas, lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Verso 7: e a primeira animal era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro animal era o rosto como de homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Verso 8: e os 4 animais tinham cada um
de pares, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Verso 12. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. 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 Senhor Jesus, capítulo de número 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa foi a revelação que recebeu aquele que estava com a sua cabeça reclinada no coração. Quem tem muita intimidade, meu irmão, tem muita revelação. Eu não sei se você conseguiu entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu não sei se você entendeu aonde Deus quer te levar, mas eu tenho certeza que não é aonde você está. E não me importa se você está na multidão, não me importa se você está entre os 70, se você está entre os 12, se você está entre os 3. Deus quer te levar a ser esse um nessa geração. Deus quer te levar a ser esse um nessa geração. Esse um que está com águas até o coração. Esse um que mesmo preso, mesmo trancado, foi convidado
está no céu. João estava trancado numa cela, João estava trancado numa ilha, João estava trancado, cercado por homens, aprisionado, sendo prisioneiro. E mesmo preso, Deus levou ele para o céu. Porque o coração dele estava em águas profundas. Deus está te convidando aí a águas mais profundas, né? Deus está te convidando aí a águas mais profundas.